Estamos começando mais um programa Saudações. Hoje, ainda sem o meu querido apresentador, Moreira Serra. Espero, mais uma vez, que no próximo programa ele já esteja de volta para a alegria de todos nós. O nosso entrevistado de hoje é José Viegas, português, que veio para o Brasil e está aqui em São Luís do Maranhão desde 2008 e já é um conhecido da intelectualidade, dos escritores, porque tem um belíssimo trabalho à frente da Associação Maranhense de Escritores Independentes. A livraria Amei, que todos conhecemos, localizada no Shopping São Luís, é uma realidade graças a José Viegas. É o nosso entrevistado de hoje. No programa da semana passada, nós tivemos a oportunidade de entrevistar o Alexandre Maia Lago, e nesse programa fizemos várias referências ao José Viegas pelo belíssimo trabalho que ele faz sobre na literatura, a produção literária, o apoio aos escritores no Maranhão. É disso que nós vamos falar inicialmente neste bloco agora, com o José Viegas. José Viegas, é um prazer recebê-lo aqui. Eu sou um admirador do seu trabalho, tenho escrito isso em diversos artigos e tenho tido agora a oportunidade, graças também ao apoio do Moreira Serra, a Band, com este programa, para que você fale aos telespectadores, à comunidade de São Luís, a todos os ouvintes e telespectadores, sobre esse trabalho. O que é a Associação Maranhense de Escritores Independentes? Obrigado pelo convite e pelo carinho. A associação surgiu da seguinte forma. Acho que era 2014, 2015, eu fiz lançamentos de livros meus na Feira do Livro de São Luís e não gostei do tratamento que estava sendo dado aos autores maranhenses, em que era um lançamento atrás dos outros, enquanto os escritores vinham de fora e tinha toda a mordomia de receber a atenção da televisão, tinham cachês, inclusive, etc. E então, como na Europa a gente não está habituado a queixar-se, porque se queixa então faz, não é? Eu pensei fazer uma feira do livro que pudesse dignificar o autor maranhense e mostrar aquilo que nós éramos de uma forma digna. Criei um projeto, foi aprovado pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura e consegui o patrocínio à época do Grupo Mateus, quando foi os seus 30 anos, e fizemos um mega evento de 10 dias, à época foi no Shopping da Ilha. Erigimos um templo grego de 7 metros de altura, no qual foi feito os lançamentos, e como eu considero que a cultura é uma grande família, quando um dos seus membros se reúne, tem que convidar os demais. Então convidamos a música, artes plásticas, teatro, dança, e foram 10 dias de apresentação de cultura maranhense a convite da família literária. Aí os escritores, nós convidamos cerca de 110 escritores que estiverem presentes, maranhenses. Eles não sabiam que eram tantos, mal sabiam eles que eles são muito mais. Eu acho, pelo menos eu tenho registro de mais de 600 e tal escritores maranhenses independentes. E nessa época, esses 110 escritores, no fim, pensaram, puxa, e agora o que é que vai ser? Só daqui a um ano? E surgiu a ideia de se fazer uma associação para cuidar da problemática do escritor independente. E foi a partir dessa associação que surgiu, posteriormente, a livraria como mais uma resposta, mais uma problemática que o escritor maranhense tinha então. Viegas, você falou que eram mais de 100 escritores, então 110 escritores que estiveram presentes. Mas quando você teve a ideia, que você ficou, digamos assim, indignado com o tratamento dado
aos escritores maranhenses. Sim. Você já conhecia esses escritores? Você tinha uma ideia? Como você conheceu? Ou só porque você viu alguns poucos escritores que havia dispostos? Ou como você descobriu? Eu não conhecia, nem sabia que eram tantos. Simplesmente era o meu segundo lançamento e a segunda experiência. Então, a primeira a gente duvida, pode ser só um mau exemplo, uma coisa que não saiu bem. No segundo fiquei muito triste porque antes de mim estava um homem que eu admiro muito, que é o Sebastião Moreira, número 1 da Academia Maranhense. Eu acho que é um dos maiores intelectuais que a gente tem aqui. E estava fazendo um lançamento assistido por um português que tinha vindo cá também, que era especialista sobre o Padre António Vieira. Eu estava a seguir e depois vinha mais tarde, porque era de hora em hora, já estava chegando o escritor seguinte. Só estávamos nós assistindo a nós. E os, como é que se diz, as pessoas encarregues da organização, o que é que fazem? Vão à rua, vê uma escola qualquer passar, professora, venha. Lá vêm os alunos, estão lá os alunos entediados, mas para eles é melhor do que estar na sala de aula. Então, naquele tempo até não havia tanto o celular como hoje, mas via-se mesmo o tédio, neles não estavam nem ouvindo, e estava vendo um homem maravilhoso falando para uma plateia que não tinha nada a ver, e toda a gente fazendo conta que era uma feira do livro. É tudo um faz de conta. E não fiquei triste com isso. E foi a partir daí que começou essa ideia de organização. E tivemos durante um ano o tempo de preparar o projeto, de procurar contactos. Então, quando nós realizamos, tivemos um ano de preparação e fomos descobrindo que eles eram muitos, íamos contactando um, informando o outro, eles estavam dispersos, como foi dito, eles não se conheciam entre eles, fora os das academias, não é, que se conhecem, mas fora do mundo das academias, eles estavam assim, muito cada um no seu lado, sem saber como vender seu livro, porque ninguém se interessa pela a literatura que não seja a comercial, dizemos industrializada, e então as livrarias não se interessam em receber esses livros. E temos montes de escritores com livros publicados que não sabiam onde os colocar à venda, que não tinham nenhuma feira, e de vez em quando, uma vez por ano, por interesses, enfim, óbvios, não é? De mostrar que se interessa pela cultura, eles serviam de carne para canhão para encher uma feira com programação, mas logo a seguir eles eram esquecidos. Mas, na realidade, o foco nunca teve nessas feiras, infelizmente, sobre o escritor, mas sobre o livro. Eu não chamo isso feiras do livro, são feiras de livreiros. O interesse não é o escritor, o interesse é o económico dos livreiros, e os livreiros, francamente, desde que vendem, pouco se importam o que vendem. E aí, essa iniciativa sua, foram surgindo esses escritores e você se surpreendeu, então, com essa quantidade. São esses exatamente os escritores independentes, né, que se aglutinaram nessa primeira feira que foi realizada. A FLAEM, a Feira do Livro do Autor e Editor Maranhense. Sim, então houve um foco voltado especificamente para o autor maranhense. Essa foi a sua iniciativa. Foi. E a livraria surgiu, então, em decorrência desse movimento, não é? Sim, então, depois disso foi feita a associação, eles me nomearam presidente e eu expliquei que eu não sei fazer pequeno, porque fazer pequeno ou fazer grande dá o mesmo trabalho. Então, já que é para ter trabalho, vamos fazer grande. E comprometi-me, assumindo, foi em agosto de 2016, de resolver duas problemáticas que nós tínhamos. A feira já estava, ainda fizemos mais 3 feiras a seguir dessas. Então, antes de chegar à associação, você continua realizando a FAEMA? Não, depois da associação ainda realizamos mais 3 FLAEMAs, mas com a associação já feita. Já a associação. Então, já foi a associação. Desse primeiro encontro surgiu da primeira FLAEMA. Dos escritores independentes, né? Eles se aglutinaram na associação. Isso. A associação nasceu então quando? Em 25 de agosto de 2016. 2016. Mas, sim, de qualquer maneira, foram 8 anos depois que você chegou e fez esse trabalho aí,
porque embora possa parecer um longo tempo, de 8 anos, mas para a grandeza do trabalho que você realizou, que se formos avaliar aqui, é um tempo muito curto, é um tempo recorde. Esse trabalho foi feito em 1 ano e a feira foi feita em 3 meses, porque eu só consegui a verba do Mateus 3 meses antes da data da realização. Quando eu vim cá, esses 8 anos, eu vim para cá, mas eu só escrevi e só fiz pesquisa. Quem é escritor sabe do que é que eu estou falando, que é de manhã até à noite, você só se levanta para comer e vai dormir e mais nada, e levanta-se e fim de semana, e é pesquisa, e é trabalho, e é escrita. E foi assim durante esses 8 anos. Então eu estava tranquilo no meu cantinho. Já estava lançando o meu primeiro livro, o meu segundo, que tinha criado a minha editora para lançar os meus livros, e da minha companheira, que entretanto também começou a escrever livros infanto-juvenis. A Cleo. E foi nesses 2 lançamentos que eu me entristeci e vi também a diferença, porque como escritor eu procurei colocar os meus livros nas livrarias, mas eu vi que como maranhense, como português, eu era bem acolhido. Já a Cleo, como maranhense, era austerizada. Imagino que à época havia uma lei que tinha que ter uma lei, imagino, para obrigar as livrarias a ter uma estandezinha para colocar os livros dos autores maranhenses que eles recusavam. Então, eles eram obrigados, por lei, a ter um cantinho para pôr lá. Então, por exemplo, a Cleo tinha livros infanto-juvenis, eles não estavam com os outros infanto-juvenis. Estavam num cantinho com poetas, com não sei quê, com crónicas, com livros de autores maranhenses, poucos, porque eles também não os aceitavam muitos. E ficavam lá naquele cantinho. Então, é uma coisa horrível, que nem se entende. Imagino que em São Paulo os paulistas tinham que estar num cantinho e os outros estavam todos espalhados. Era uma revolução. Aqui não. Aqui as pessoas aceitam não ser aceitos na sua própria terra e aceitam, tem que ter uma lei para as coisas poderem funcionar. Então, encontramos esse problema que eu não tinha porque era português e então achavam que português não era maranhense e podia estar, os meus livros estavam com os outros, e dos outros não estavam, e mal eles os aceitam, porque tinham que emitir nota fiscal, o escritor não sabe fazer isso, enfim, toda essa problemática. E eu me comprometi a resolver isso e a criar uma livraria que recebesse todos os livros desses autores independentes e que fosse não uma livrariazinha, porque a nossa literatura ela é maior do que a literatura comercial. Se me permites uma parte para explicar que as pessoas acho que não entendem o que é a literatura independente. Então, de explicar com uma metáfora. Literatura é igual a futebol. Toda a gente joga, né? E literatura toda a gente escreve. O que é que nós vemos no futebol? Para nós o futebol é o Santos, é o Corinthians, enfim, esses clubes assim, é primeiras divisões, é as vedetas. É a mesma coisa nos livros. Acham que os livros é o que se vê nas grandes livrarias comerciais, os best-sellers, e tal e qual como no futebol, muito das grandes vedetas num país nada mais são do que títulos estrangeiros traduzidos, ou jogadores estrangeiros que são contratados para jogar aqui nos clubes, não é? E então a gente os aplaude, admira e ignora os grandes talentos que a gente tem. Porque tem interesses comerciais por trás. Tudo isso é uma máquina de fazer dinheiro e negócio, não é uma máquina verdadeiramente cultural. É usar a cultura para fazer dinheiro. Mas esse prazer da escrita pertence ao povo e você, se for ver, tem se calhar 20, 30 milhões de jogadores de futebol e você só vai ver 1.000, 2.000 em vedeta. Então é a mesma coisa na literatura. O que você vê nas livrarias e que você acha que representa o mundo da literatura é a ponta do iceberg. Ela está visível porque ela tem como ser exposta e tem por que ser exposta, porque há interesses económicos por detrás. Então,
nós somos um pouco uns cordeirinhos dos 50 tons de cinza, dos vampiros, disso, das modas daquilo, agora das autoajudas, do café com Deus, de não sei o quê. É tudo modas para vender papel. Pouca cultura pelo meio. Claro que tem apresentações de prémios de alguns grandes autores, de grandes prémios, mas são poucos. E a outra parte toda não tem como se mostrar. É justamente por isso que as pessoas que vão visitar, que vão até a MEI, elas se surpreendem, não só pela quantidade de escritores maranhenses, como pela diversidade dos assuntos. Eu estava conversando recentemente com a filha de um escritor que foi até da academia, o Eloy Coelho Neto. Sim. Eu me lembro, há uns anos atrás, havia um livro dele sobre o sul do Maranhão, havia um livro até foi meu professor, Aderson Lago, que escreveu sobre pedreiras, salvo engano. Então, eram livros assim esparsos, a gente olhava um ou outro numa banca de jornal, não havia realmente assim um local onde você pudesse realmente ver, visualizar esse universo que havia, até porque não havia estímulo também por isso. Então, acredito até que muitas pessoas começaram a publicar mesmo, estimulados também pela livraria, pelo apoio que você deu através dessa livraria. Dessa parte do iceberg que submerso que você, com certeza, está falando, né? E muita coisa de grande qualidade, né? Eu, inclusive, estive na MEI, encontrei até o livro do querido amigo meu, Manuel Faria, que foi um colega meu e grande amigo, que foi colega de Marista, médico, e tem um livro dele até em inglês. E alguém vai pensar que é um livro que não tem um autor maranhense. Tem lá 4 ou 5 autores, salvo engano. Sim. É um livro escrito em inglês sobre salvo engano, diabetes, alguma coisa assim, né? Então, e ele, inclusive, é um amante da literatura. Eu até o tinha convidado para participar desta entrevista e ele me sugeriu uma provocação para você a respeito desses escritores que estão ali. Você vai na livraria, você vai encontrar escritores que são fundadores da Academia Brasileira de Letras e escritores também da Academia Maranhense de Letras, mas escritores maranhenses. Nós estamos falando de escritores maranhenses que tanto na Academia Brasileira de Letras, que foram fundadores, né, como aqui na Academia Maranhense de Letras, atualmente, muitos que estão hoje na Academia também têm livros ali produzidos, e muitos outros de outras épocas, mas sempre dessas academias, e muitos também que de nenhuma academia, escritores independentes que não tiveram essa oportunidade de ingresso na academia, até porque elas têm todas um número limitado. Mas é um outro fenômeno também muito interessante, o Viegas, que eu associo justamente eu diria assim, ao efeito borboleta, ao efeito cascata dessa sua iniciativa, que tem sido a criação de academias, diversas academias, não só, até mesmo em São Luís, por exemplo, já tem a Academia Maranhense de Letras, tem hoje a Academia Ludovicense de Letras, não é? E eu me lembro, antigamente, no meu tempo, vamos dizer assim, houve 2 intelectuais, jovens intelectuais, salvo engano, o Marconi Caldas eles criaram uma Academia Maranhense de Novos. Então, havia iniciativas isoladas de pessoas que não tinham assim, o apoio daquela mídia reduzida, seletiva, ou mesmo da academia, e procurava esses espaços. Nós mesmos, e aqui me permita eu fazer uma revelação dessa natureza também, eu tive um espaço no Jornal Pequeno quando eu era jovem, e nesse espaço eu procurava que aqueles estudantes que escrevessem e publicassem os seus artigos. Eu me lembro até que havia uma certa reação, porque nós estávamos dando espaço. Esse pessoal não sabe escrever. Muitos ali saíram, se tornaram poetas, escritores. Um deles é o Lino Moreira, que escreve aí no jornal Estado do Maranhão. O próprio Manuel Faria escreveu também lá, depois se tornou um médico competente e produziu também na área científica, não, um livro desse. Então,
isso eram coisas isoladas e difíceis. Então, eu faço questão aqui de até me prolongar como entrevistador, que não é o papel do entrevistador, mas para registrar mais uma vez a minha admiração, meu respeito, meu reconhecimento por esse trabalho que você tem feito. Esse trabalho e que eu disse a você ainda há pouco, nós destacamos quando na entrevista com o Alexandre Lago. E essa referência foi que o Manuel Farias, com quem eu conversei, me lembrou. Você tem, na Livraria MEI, toda essa gente que tem esse destaque, mas tem também esses escritores que não tiveram essa oportunidade de ser conhecidos, mas estão sendo divulgados lá. Como esses escritores veem, como eles veem o trabalho da Livraria MEI? Sim, o trabalho da Livraria MEI tem sido mais inclusive para esses escritores do que para os da academias, porque as academias já tinham a sua exposição, tinham uma forma de se divulgarem. Agora, quem está fora das academias e vai publicar o seu livro não tinha como se apresentar, não tinha onde se apresentar. E esses são muitos. Eu diria que o escritor independente que faz parte da academia não deve representar 10, 15% dos escritores. O resto são escritores que a gente não conhece, mas que amanhã podem se tornar algum deles, e hoje já têm talento para isso. Tem alguns casos que até ganharam os prémios literários que a AME estabeleceu para isso. Jovens, primeiro romance, fantásticos, que têm uma qualidade para ser publicados a nível nacional. Eu espero que um dia eles sejam reconhecidos, e o nosso trabalho é um pouco como isso. Eu estava dando o exemplo do futebol. A AME está cuidando do futebol amador. Não é? E onde é que as vedetas vão sair, as vedetas do futuro? É desse futebol. Então a gente está tentando permitir que olheiros literários possam, através desta evidência que têm, observar. E é uma coisa importante para realçar. Eu diria que se tivesse de dizer só transmitir três factos sobre a AME, seria esses. Nós somos a única livraria do Brasil que apresenta 100% de autores independentes. Você, se for procurar por esse Brasil lá fora, a coisa mais parecida é um quiosque, não é uma livraria, um quiosque que em São Paulo tem alguns livros independentes. E tem uma outra livraria que tem uns livros independentes. Agora, uma mega livraria, porque não estamos falando de uma pequena livraria, são 250 metros quadrados de livraria, mais de 2.000 títulos. Não tem nenhuma, então somos a única. Somos também a única livraria dedicada 100% a autores locais. É maravilhoso, a mim aquece-me o coração quando vejo pessoas de São Paulo, Rio Grande do Sul, virem visitar, passarem por lá e de se ficarem com inveja do Maranhão. Eu gosto quando tem inveja do Maranhão. E dizer, puxa, nós em São Paulo não temos isso, nós no Rio Grande do Sul não temos isto, em Santa Catarina a gente não tem isso. Não tem ninguém que cuide dos escritores locais. Ninguém se interessa por esses escritores locais. E eles ficam pasmos de ver o quê? É tudo maranhense? Tudo isso. Você citou, são mais de 2.000 títulos que você tem lá. 2.000 títulos de quantos autores maranhenses? Acho que a gente poderia considerar mais de uns 600 e tal escritores maranhenses. 600 escritores maranhenses? Sim. E todos eles fazem parte da Associação Maranhense de Escritores Independentes? Não. Nós abrimos o espaço para qualquer livro, qualquer autor maranhense. Não é preciso ser membro da associação, nem para fazer lançamento, nem para ter os livros lá. Ser membro da associação é uma opção de cada escritor, mas não é nenhuma condição para nada. A livraria ela tem um plus, que é
aquele espaço que é justamente o espaço de lançamentos de livros. Eu mesmo tive a oportunidade de aproveitar o espaço aí em vários lançamentos de livros que eu tive a oportunidade de assistir. E esse espaço não é cobrado dos associados. Não. Né? E esse espaço é o terceiro elemento do quais nós somos únicos aqui, que eu falaria, que é, somos a única livraria do Brasil que tem um auditório para lançamentos de livros dentro da sua livraria. Quando tínhamos a Livraria Cultura, em São Paulo, isso existia. Mas desde então, um auditório com 80 lugares sentados, palco, som, a galeria de arte, tudo isso dentro da livraria para promover e lançar livros, a única do Brasil é aqui em São Luís do Maranhão. Então nós temos 3 rankings em que nós somos únicos no Brasil. Viegas, nós estamos encerrando este primeiro bloco e vamos convidar os telespectadores para continuar assistindo a essa entrevista com José Viegas no segundo bloco, que juntamente com este será disponibilizado no YouTube assim que os senhores telespectadores acabarem de assistir a este programa. No próximo bloco nós voltaremos, mas eu deixo para você se despedir dos telespectadores da Band. Obrigado aos telespectadores da Band e espero vê-los no YouTube, não é? Para acompanhar a segunda parte, que não percam essa segunda parte. E na AMEI também, no Shopping São Luís. Sempre.